Em algum momento da sua trajetória cristã, você já parou e já se deparou com algum tipo de pensamento que te fizesse questionar ou duvidar do porquê você serve a Deus? Eu sempre gosto de analisar de forma racional, porque eu sou o tipo de pessoa que antes de aceitar algo ou entender algo, eu preciso compreender sobre o que eu tô fazendo, ou o que eu tô falando, ou o que eu tô estudando. Eu preciso entender, compreender para conseguir aceitar. E muitas vezes na nossa caminhada cristã, nós precisamos também parar e analisar quem nós somos em Jesus e por que nós servimos a esse Deus tão grande. Porque se nós não paramos às vezes e não nos darmos essa resposta, pode ser que nós venhamos nos perder naquela base que nós herdamos dos nossos pais em ser cristão ou se nomear evangélico, que muitas vezes nós nem conhecemos Jesus no secreto. E hoje a gente vai falar sobre quem é Jesus, tanto qualidades racionais e humanas, quanto as características espirituais de Jesus. E se você tem algum tipo de dúvida sobre quem é Jesus ou por que você serve a Jesus, ou se mesmo você quer conhecer um pouquinho mais Jesus e aprofundar o seu relacionamento com esse homem magnífico, com esse Deus maravilhoso, fica até o final desse vídeo que você vai entender algumas características aí que quem sabe tenham se perdido na sua trajetória cristã. Eu gosto sempre de parar e pensar que Jesus foi um ser humano como eu, ele andou nessa terra como ser humano carnal, teve as mesmas tentações que nós temos, nem tanto as mesmas tentações porque são tempos muito diferentes, mas a Bíblia vai falar que ele foi tentado por Satanás mesmo ali, que era um cara chato que estava ali em cima de Jesus, sempre tentando Jesus. Os fariseus tentavam Jesus, os próprios discípulos ali muitas vezes fizeram que Jesus usasse o seu domínio próprio mesmo. Mas eu gosto de analisar Jesus com essa característica humana, porque me faz entender que assim como ele foi humano e passou por todos os sentimentos que a gente também passa, me faz pensar que ele saiba me entender justamente por causa disso. E aí um dos passos importantes que eu sempre digo para que eu conhecesse a Deus de verdade, que me fizesse entender quem Jesus é, foi mergulhar na palavra de Deus, foi ler a palavra de Deus do início ao fim, realmente ler a Bíblia completa, porque enquanto você tá ali lendo a Bíblia, pedacinho por pedacinho, uma hora aqui, uma hora lá, uma hora acolá, você acaba que não entende o contexto geral. E quando eu parei para realmente conhecer a palavra, ler de Gênesis a Apocalipse, eu consegui entender que Deus fez tudo o que fez pelo povo, por amor. E aí quando passa o Antigo Testamento lá, que é um Deus autoritário, vamos colocar assim, vai ter mais vídeos onde a gente vai falar dessas diferenças, mas pra gente chegar até Jesus hoje, passou esse tempo onde Deus se configurou ali na cabeça do ser humano como um Deus autoritário, como um Deus que dita regras, como um Deus que pode, não pode, pode, não pode, se você fizer algo errado você vai ser punido. Chega Jesus Cristo agora com a natureza totalmente humana, com características que são basicamente o que nós temos hoje e nos ensina a agir como ele agiu. Claro que nós jamais vamos chegar no nível de Jesus Cristo, mas nós temos que caminhar rumo a esse caminho de santidade, porque a palavra de Deus vai dizer que sem santidade ninguém verá a Deus. Então nós precisamos caminhar rumo a isso. Mas como que a gente pode conhecer esse Deus e se aproximar desse Deus e ficar cada vez mais parecido com esse Deus? Lendo a palavra de Deus. E aí, algumas das características racionais, humanas, que me fazem acreditar nesse Deus que se posiciona agora como o nosso amigo, o nosso defensor, o nosso pai que está ali presente. E aí a gente vai na igreja e ouve o pastor falar que Deus é o nosso amigo, é o nosso protetor, está ali conosco dia após dia. E aí se a gente não entende realmente a palavra de Deus, se a gente não conhece a palavra de Deus, a gente acaba duvidando muitas vezes de que Deus é esse que está comigo. E será que Deus está mesmo comigo? Então, para agora comigo e analisa as características físicas de Jesus, para que nós venhamos entender um pouquinho, nos aproximar desse homem, do Jesus que andou na terra e teve essas características aqui pessoais também. E uma das características
que ressalta muito em Jesus quando você lê o Novo Testamento e você se depara com os feitos de Jesus, era o ato de compaixão. Jesus era um homem totalmente cheio de compaixão pelas pessoas. Então, quando a mulher toca lá nele, a mulher não podia tocar nos homens, que dirá ali, ela impura no meio da multidão, enfim, tudo aquilo que acontecia. Jesus não dava bola, Jesus não ligava para circunstâncias rituais, Jesus não era ritualístico, Jesus era cheio de compaixão pela pessoa. Então ele não enxergava a característica da pessoa. Ah, ele é o cego. Não, antes dele ser cego, ele é um homem. Ele é um homem que está cego, sabe? Ah, o paralítico tá chamando. Não, antes de ser um paralítico, ele é um homem, ele é uma pessoa, ele é um ser humano, ele tem um coração, sabe? Então Jesus era um homem que tinha compaixão, e essa é uma das características que me chamam muita atenção nesse homem Jesus, no ser humano que Jesus foi. Outra característica, eu fiz aqui um documento bem bacana, e depois eu vou deixar aqui para você baixar esse documento, para você utilizar aí aonde você achar, para você estudar realmente também quem Jesus é. E esse documento ficou bem legal, vai estar disposto ali para você depois no link. Depois, assiste primeiro esse vídeo, hein? A segunda característica, eu coloquei aqui que Jesus era humilde. Pô, pensa só, Jesus era o Filho de Deus, Jesus é Deus, que veio ao mundo como ser humano para se entregar por amor a nós, mas ele foi totalmente humilde, ele escolheu viver como um servo para nos mostrar que nós não necessitamos de riquezas terrenas, ou que, não tô falando que ser rico é pecado, tô falando que a nossa alegria, o nosso coração não deve estar nas coisas terrenas. Então Jesus, sendo Deus, podendo viver como um rei, esbanjando aqui tudo, né? Ele escolheu ser servo, ele não tinha onde dormir a cabeça, ou deitar a cabeça, ele não tinha uma mansão, ele não tinha seus camelos à vontade, nada disso, mesmo ele podendo ter. Outra característica, e todas essas bases que eu tô te dando, eu deixei a base bíblica, tá? Esse aqui tá em Filipenses 2, do 5 ao 7. Outra característica bacana que Jesus nos mostra que vale muito a pena exercer era a obediência. Jesus, sendo Deus, Filho de Deus, ele nunca fez a vontade dele. Cada vez que ele fazia os seus milagres, que ele realizava os seus feitos, ele se retirava um tempo para orar. Em oração, o que ele buscava? Ele buscava fazer a vontade do Pai, ele buscava ser obediente, exercer a obediência. Isso está lá em Filipenses também, 2:8, tem bastante versículos de Filipenses. Outro ponto bacana era a amizade. Jesus era um homem que priorizava amizades. Então, que nós também saibamos valorizar aqueles que estão próximos a nós. Jesus chorou quando seu amigo Lázaro morreu. Jesus se entristeceu. Jesus sentiu compaixão dos seus amigos ali, mesmo ele sabendo que ele poderia ressuscitar, e ele sabendo do final dessa história. Ele sabia valorizar os seus amigos, estar próximos aos seus amigos. Jesus era sábio também, ele sabia como falar com as pessoas, ele sabia a hora de falar com as pessoas, ele sabia como se comunicar com as pessoas, sabia a hora de realizar o milagre, a hora de não realizar, sabia como se colocar ali para cumprir o seu papel. Então Jesus era um homem sábio. Outra característica que nós precisamos copiar do homem Jesus. Jesus, sendo homem, exerceu essas características. E muitas outras coisas legais de Jesus como ser humano nos chama a atenção. Jesus era alegre, Jesus era festivo, ele estava nas comemorações. Uma coisa que me entristece quando eu vejo são aquelas igrejas, aquelas instituições religiosas que apresentam Jesus apenas como um mestre religioso que é sério, que não pode rir, que não pode bater uma palma, que não pode fazer uma apresentação, que não pode fazer uma dança. Apresentam Jesus como se Jesus fosse um cara mal-humorado, um cara rancoroso, e na verdade não é. Quando você lê a Bíblia, você se depara com um Jesus que era festeiro, um Jesus que estava ali presente, tanto que os seus milagres eram em festas. O primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento. Jesus estava presente com os seus amigos, ele era sábio onde ele andava, com quem ele andava, as festas que ele ia. Então Jesus sabia como estar alegre, como impactar outras pessoas com a sua alegria. Outra coisa, Jesus era paciente. Jesus não era que nem eu e você, muitas vezes, que a gente tem vontade de ser que nem Pedro, né? Tirar a espada e cortar a orelha do próximo ali quando faz alguma coisa. Eu e você somos que nem Pedro muitas vezes, mas Jesus não. Jesus, ele agia com paciência com as pessoas. Quando precisou ele quebrar tudo lá no templo, também ele quebrou. Então Jesus também dava suas, seus aditivos ali, mas vamos ficar com a paciência que Jesus quer, o que ressaltava, com os necessitados. Jesus era uma pessoa que estava ali presente, ele ouvia as pessoas, ele enxergava as pessoas,
e sabia ser paciente e alegre com seus amigos, com quem necessitava dele. Isso é algo que me aproxima do ser humano que Jesus foi. Porque eu sou parecida com ele? Não, muito pelo contrário. Porque eu preciso ser que nem ele. Porque eu preciso entender essas características dele para que eu possa assim caminhar em direção a ficar mais próximo dele. Jesus era trabalhador. Marcos vai falar que ele, antes de iniciar o seu ministério, ele era carpinteiro, como seu pai terreno, José. Jesus era corajoso, ele enfrentava os líderes religiosos e não tinha medo, não se permitia ser pressionado por... Ei, você está curando no sábado? Você não pode curar no sábado. Cara, Jesus levantou ali, fez milagres, levantou o coxo, a mão mirrada, e enfim, muitas coisas. Mas as pessoas estavam muito preocupadas em... Você desrespeitou a lei do sábado. Quando eles comeram lá, vocês não podem comer nessa hora, não podem trabalhar nessa hora. Cara, os caras estavam morrendo de fome, os discípulos estavam morrendo de fome. Então, Jesus, ele era corajoso, ele enfrentava tudo de peito aberto, porque ele queria mostrar que ele não veio para quebrar a lei, ele não veio para nada disso, para implantar uma inovação. Jesus veio para mostrar que a lei servia sim, mas servia para todos, era um jugo para todos, mas esse jugo não precisava ser pesado. E aí quando Jesus morre, tem toda aquela questão, ele morreu por mim, ele morreu por você, toda essa questão. Agora, espiritualmente falando, depois que você entendeu algumas características que Jesus teve como ser humano, e isso você vai entrar em contato quando você lê os evangelhos do Novo Testamento, ali Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai entender essas características físicas de Jesus. Mas indo agora para mais profundo, indo para o lado espiritual de Jesus sendo Deus, coisas que me movem a caminhar para pertinho de Jesus, são características que são muito além do nosso entendimento, mas conforme o nosso relacionamento com Jesus vai aumentando, vai aprofundando, nós vamos conseguindo sentir essas qualidades de Deus como, sim, realmente, Jesus existe, morreu por mim e agora está aqui comigo. E a primeira característica que me faz querer buscar a Jesus todos os dias, colocar os meus joelhos no chão, pegar a minha Bíblia, ler minha Bíblia, ligar um louvor, ouvir uma pregação, é a característica dele de santidade. Eu já falei antes, sem santidade, a Bíblia fala que ninguém verá a Deus. Se eu quero ver Jesus um dia, assim, na frente a frente comigo, lá no céu, eu preciso viver em santidade. É fácil? Não é fácil, mas eu preciso buscar viver em santidade, eu preciso aprender como fazer isso todos os dias, eu preciso me esforçar para fazer isso todos os dias. Eu sei que não é fácil, eu sou de carne e osso, assim, que nem você. E aí, se você algum dia já pensou, nossa, mas ser cristão não é pra mim, viver com Jesus não é pra mim, ou eu não consigo. Não, isso é mentira de Satanás pra sua vida. Você consegue. Só que é um processo, dia após dia, buscando um pouquinho mais conhecer Jesus no secreto. Quando eu falo conhecer Jesus no secreto, é por experiência própria. Eu cresci dentro de uma igreja, então eu venho de um lar onde fui conduzida à igreja desde pequena, mas eu fui conhecer Jesus realmente no profundo, no secreto, e ouvir Deus falando comigo depois de adulto, depois que eu fiz muitas coisas erradas, depois que eu saí dos caminhos de Deus, que eu precisei retornar e conhecer Jesus. Não tô falando que você precise fazer isso para você conhecer Deus, mas se você está dentro de uma igreja e você se nomeia como cristão e você não conhece Jesus, você precisa conhecer, porque de nada vai adiantar você ter título de uma placa de uma organização, você carregar uma Bíblia Sagrada debaixo do braço ou mesmo no seu celular, se você não tiver um relacionamento com Jesus e ser santo, buscar a santidade. Naquele dia, no dia que Jesus vier no juízo final, ele vai dizer o quê? Afaste-se de mim, porque eu não vos conheço. Então, vai muito além do que dizer que é cristão, que dizer que conhece Jesus. A gente precisa realmente conhecer Jesus e ter um relacionamento com Ele, para que, além de nós conhecer Ele, que Ele venha nos conhecer. Ah, Paty, mas Jesus não me conhece? Claro que Jesus te conhece. Jesus te conhece no profundo. Deus te conhece, cada parte do teu ser Jesus conhece. Mas Ele quer que realmente você se abra de uma forma tão grande para Ele, que Ele venha estar dentro de você e que Ele estando em você, que a presença dele estando em você,
faça com que todas as áreas da sua vida mudem e que automaticamente a presença dele na tua vida cause a mudança, a diferença na vida daqueles que estão à tua volta também. Você muda, a sua mentalidade muda, o seu comportamento muda, os seus gestos, a sua fala, a sua forma de falar muda, os seus amigos mudam. Por quê? Porque você busca Jesus e a presença dele dentro de você resplandece, sabe? É algo que muda, as pessoas vão olhar para você e vão perguntar o que que você tem de diferente agora. E aí você vai saber responder, pô, agora eu conheci Jesus. A diferença em mim é a presença de Jesus. Ao ler o Novo Testamento, a primeira vez que eu terminei de ler, de estudar realmente a Bíblia e entender quem Jesus era, aqui nessas características, né, que eu falei para você, físicas, e compreender as características espirituais de tudo que ele fez por mim, algo que me chama muito a atenção é a questão da graça. O que é a graça? É o favor imerecido, é algo que foi feito por mim mesmo sem eu merecer. E quando eu entendo que Jesus fez tudo o que fez por amor a mim, que sou uma pecadora, sou fraca, várias vezes renunciei à minha fé, várias vezes caí em tentação, várias vezes fiz coisa errada, entristeci o coração dele. Mesmo ele sabendo que eu ia fazer tudo isso, ele me amou. E esse amor é algo que nos constrange, porque quando nós entendemos que não somos merecedores de nada, nós paramos de querer culpar Jesus por tudo que nos acontece. Nós paramos de culpar Jesus por aquilo que acontece por consequência dos nossos erros. Quando nós paramos e entendemos que Jesus tem algo lindo para nós, que Jesus é onipotente, que Jesus é onipresente, que Jesus realmente é onisciente, tem todo o poder para fazer o que ele quiser nessa terra. Mas nós temos o nosso direito de escolha, de fazer a vontade dele ou de fazer a nossa vontade. E geralmente quando nós fazemos a nossa vontade e nós quebramos a cara, as consequências vêm, e essas consequências geralmente a gente atribui aí a Jesus. Por que que Jesus permitiu que isso acontecesse, ou colocamos nas costas de Jesus uma culpa que ele não tem, que são culpa das nossas próprias escolhas. Mas aí quando nós entendemos o que é graça, nós revertemos todo esse processo. Racionalmente nós entendemos que a culpa das consequências que estamos vivendo muitas vezes, e na maioria das vezes, é por consequência dos nossos próprios atos. Nós começamos a pedir mais perdão e culpar menos a Deus. Nós começamos a ser mais gratos a Deus e nos dedicamos mais ainda a conhecer a palavra de Deus e a caminhar rumo a esse caminho que Jesus tem para a nossa vida. Outras características como o poder de Jesus. Jesus realizou muitos milagres quando andou na terra, mas ainda hoje ele realiza muitos milagres. Ah, mas eu não vi as pequenas coisas do nosso dia. São milagres muitas vezes que justamente por ser pequenos, a gente leva meio que despercebido. Eu tenho muitas experiências que aos pouquinhos eu vou contando aqui pra você. Mas eu vivi muitas experiências milagrosas com Jesus que aonde eu vou eu conto. E aí, certa vez, eu tava na casa de uma tia minha, contando pra ela ali, enfim, umas experiências que eu tinha tido com Deus. E eu gosto de contar porque na medida que eu conto, eu sei que eu vou exercendo ou ajudando as pessoas que ouvem a exercer a sua fé também. E aí uma prima minha tava perto e ela falou assim, ela começou a chorar. E aí ela falou assim, eu queria que Jesus fizesse comigo o que ele faz contigo. E aí a gente entrou em um outro assunto, que é, eu perguntei pra ela, né, mas Jesus está pronto para fazer isso contigo também. Mas vindo de você, qual é a tua busca por Deus diariamente? O que você tem feito para receber de Jesus as mesmas experiências? O que você tem feito para viver o que eu vivo com Jesus? E olha que eu quero viver muito mais, eu quero me aprofundar muito mais no meu relacionamento com Deus. E as minhas orações são: Jesus, eu quero te conhecer cada vez mais. Jesus, eu quero viver contigo coisas extraordinárias. Me mostra coisas extraordinárias. Eu quero ter experiências loucas contigo. Eu oro por isso, eu busco por isso, eu peço por isso. E aí eu perguntei pra ela: você ora por isso? Você pede por isso? Você conta o que você já viveu? Porque você tem que contar o que você já viveu com Jesus também. Você conta isso para outras pessoas, para ajudar essas pessoas a desenvolverem esse mesmo amor por Jesus. E ela falou: não, eu nem oro, eu quase não oro, eu muito pouco leio a Bíblia. Eu falei: então, tá aí. Jesus não tem filhos preferidinhos, mas ele tem um relacionamento mais próximo com aqueles que buscam a ele. É a mesma coisa que o seu pai ter 10 filhos, por exemplo. Claro que seu pai vai amar os 10 filhos
do jeitinho que cada filho ali busca a presença do pai. Se você é o filho, por exemplo, né, que seu pai mora em outra cidade, você vai lá ver o seu pai uma vez a cada 5 anos. Qual é o laço de intimidade que você vai ter com o seu pai? Você vai chegar na casa desse pai, mas de forma mais cautelosa, vai sentar no sofá, vai pedir licença, não sei. Diferente do filho que, por exemplo, tá lá na casa do pai todo final de tarde tomando chimarrão com o pai, que vai chegar lá e vai dizer, pai, o que a gente vai comer hoje? Vamos lá na geladeira, vai lá, pega, serve a mesa, arruma. Ah, eu achei esse chocolate, pai, posso comer? Claro, filho, vai lá, come. Vem, vamos assistir uma televisão aqui com o pai. Sabe? É diferente a forma que você busca ter um relacionamento com o seu pai. O seu pai vai ter com você aquele tipo de intimidade que você buscar. Jesus, eu gosto de pensar aqui, ó, por isso que eu peguei esse cenário hoje especial aqui de Jesus, porque eu gosto de imaginar que Jesus está ali de braços abertos esperando ter um relacionamento com você e muitas vezes você fecha a porta na cara de Jesus. Você fecha o seu coração para Jesus. Você decide não ouvir Jesus. Você decide não conhecer Jesus. Você escolhe por outras coisas tão fúteis, tão banais dessa vida, quando você poderia estar tirando um tempo aqui, ó, para estar com Jesus. Entre outras coisas que eu deixei ali para você, eu vou deixar no documento ali para você baixar depois. Baixe esse arquivo e estuda esse arquivo. Estuda todas essas características que eu deixei ali, todas elas com embasamento bíblico. Eu coloquei ali um Deus de justiça, um Deus de verdade. Jesus é a verdade absoluta. Ele falava, né? Em verdade vos digo. Ele dava ênfase nessa frase. Em verdade vos digo. Ou seja, eu estou falando por mim, porque eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade absoluta. Então, eu gosto de imaginar o meu Jesus lindo, falando coisas maravilhosas para mim quando eu me chego a Ele, quando eu busco a Ele. Mas assim como eu sei que quando eu deixo de buscar a presença dele, quando eu deixo de tentar conhecer Jesus, porque acho que a gente nunca vai conhecer Jesus por completo e dizer, nossa, agora ó, hoje eu cheguei no ápice, conheci tudo que faltava ter conhecido, agora não preciso mais conhecer nada de Jesus. Não, eu acredito que o relacionamento com Deus, ele tenha sempre chances de ir mergulhando cada vez mais, porque quanto mais eu conhecer de Jesus, mais eu vou querer conhecer. Quanto maior for o meu desenvolvimento na presença de Jesus, mais eu vou querer me desenvolver. Quanto mais eu ler a Bíblia, mais eu vou querer ler. Quanto mais eu orar, mais eu vou querer orar. É um relacionamento que cada vez vai melhorando, cada dia mais. É como o mar. Eu amo praia, eu amo ir pra praia, eu amo parar na frente do mar ali, com os pés na areia ainda, e ficar olhando as ondas quando vêm e voltam, sabe? Olhar o céu. Eu amo essa paisagem linda, imaginar que Deus criou tudo aquilo ali. E quando eu entro no mar, eu sempre comparo o meu relacionamento com Deus com aquela atitude ali de entrar no mar, que cada vez mais vai aprofundando. Lá no mar, eu não tenho coragem de ir profundo além de onde o meu pé alcança na areia. Então, eu não mergulho aonde, eu só vou até onde dá pé. Eu não vou mais profundo porque eu tenho medo de morrer afogada. Então, eu não sei até onde vai a profundidade do mar. Eu não sei qual é o nível de profundidade do mar porque eu nunca fui até lá. O relacionamento com Jesus é a mesma coisa. Eu só vou conhecer o mais profundo na medida que eu for caminhando para esse profundo, ou nadando, né, nesse profundo. No mar eu caminho porque eu tenho medo, mas na presença de Deus eu quero me jogar de cabeça mesmo, mas depende de mim. Pensa que o mar ali, a imensidão, é a presença de Deus. Ela está ali disponível para ser acessada. Depende de você entrar nesse ambiente e decidir o quanto mais profundo você quer ir. Se de alguma forma você conseguiu enxergar um relacionamento com Jesus aqui nesse vídeo de forma diferente do que até hoje você tinha ouvido falar de Jesus, esquece o que te falaram, esquece o Deus que te contaram, se te contaram de forma errada, se te falaram de um Jesus de forma diferente dessa, diferente de um Jesus que te ama e que te quer pertinho dele. Começa agora, ouve agora essas palavras, permita que essas palavras, que essas características de Jesus, de te apresentar realmente quem é Jesus, que elas sejam as novas palavras que pairem na tua mente, que a partir de hoje você decida estudar quem é Jesus, conheça Jesus. Permita-se que, de uma forma intelectual, você se apaixone por Jesus. E aí, depois que você, com o seu lado racional, com a sua inteligência, com o seu lado
culto, depois que você compreender Jesus, a pessoa de Jesus, permita-se ir mais profundo no espiritual. E quando você começar a mergulhar na presença de Jesus, você vai conseguir compreender todo o amor que te esperava todo esse tempo. E você vai entender o que a gente falou nesse vídeo. Se você nunca conheceu Jesus, nunca ouviu falar de Jesus, ou não sabe como começar, uma dica bem bacana é: pega o arquivo aqui que eu vou deixar pra você, esse estudo eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Pega uma Bíblia, seja qualquer Bíblia que você tenha na sua casa. Pega a sua Bíblia e abra a sua Bíblia e comece a ler e a meditar, a entender, a compreender o que esse livro diz sobre você. Esse estudo aqui vai te ajudar muito a entender essas características que eu falei pra você. Eu deixei algumas outras ali também, mas vai ser uma base para você começar a compreender quem Jesus é e o quanto Ele te ama.